O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem qualquer tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o sacramento da ordem, querido Padre Nelson, superior provincial da província Rio, Minas, Espírito Santo. Daqui a alguns meses será uma província que vai se unir com a província de São Paulo e também a vice-província da Bahia, tornando-se uma província só redentorista. Você está aí firme e forte, né? Nesse trabalho bonito aí da unidade, das 3 unidades. Que Deus o abençoe nessa missão, com alegria, né? Com abertura de coração, né? Para poder sempre fazer com que a mensagem de Jesus Cristo chegue até aos irmãos e irmãs que mais precisam. Querido pároco, Padre Sérgio, obrigado aí pelo convite, né, para estar com vocês nesse dia solene, né, do dia do nosso pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Né? E como o Padre Sérgio já disse, né, as minhas origens também são redentoristas e eu entrei para o seminário no ano de 1981. Sou lá da província de São Paulo, redentorista lá de São Paulo, né? E no ano de 1985, eu fiz o meu noviciado, né? Um ano depois, o Padre Nelson e o Padre Sérgio também fizeram lá em São Paulo, lá em Tietê, na mesma casa que eu fiz, né? Então tem um ano, um pouquinho de diferença dos dois, né? E depois de 30 anos de padre, como redentorista, então o Papa Francisco pediu para que eu viesse para o lado de cá, né? Aqui para o lado do Rio de Janeiro, para estar ali em Niterói, auxiliando o Dom José Francisco, que é o arcebispo de Niterói, para poder estar junto com o povo, né? Dessa grande arquidiocese lá em Niterói, né? São 14 cidades, né? E com 87 paróquias, e uma região que tem, juntando tudo, dá praticamente 2.500.000 pessoas que fazem parte dessas 14 cidades e 87 paróquias. Então é com abertura de coração, né, que a gente disse sim ao Papa Francisco para poder caminhar com o povo. E, queridos irmãos e irmãs, nós olhando aqui para a imagem do nosso pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, nós que sabemos da sua vida, da sua trajetória, né? Ele que teve tudo para ser um excelente advogado pela vida toda dele, né? Mas ele ainda como jovem ele deixou de advogar, né? Deixou o direito de praticar isso nos tribunais, para poder se colocar totalmente a serviço de Jesus Cristo na evangelização, né?
ele toma a decisão de ser um padre, né? E poucos anos depois, já como padre, ele já estava com 31 anos, aí quando ele se ordenou padre, e ele então faz uma caminhada, né? De estar sempre junto aos irmãos e irmãs, preocupado em atender bem, orientar, ajudar as pessoas a sempre se sentirem próximas a Jesus, de um Deus que ama, de um Deus que é capaz de tudo aí por nós, né? E Santo Afonso, preocupado mesmo em fazer com que a palavra de Deus pudesse chegar a mais pessoas, especialmente aquelas pessoas que estavam tão abandonadas, né? Em situações difíceis, em que eles viviam socialmente, mas abandonadas também espiritualmente. Santo Afonso, então, ele tem essa inspiração de fundar, né, uma congregação de missionários que pudessem levar a boa nova de Jesus para os lugares mais difíceis da palavra de Jesus chegar, né? Trabalhando na evangelização. E aí então é que ele funda a congregação do Santíssimo Redentor no ano de 1732. E praticamente, né, há quase 300 anos atrás, daqui 9 anos nós vamos estar comemorando o tricentenário da fundação da congregação fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. Essa congregação redentorista que começou pequena, né, lá em Nápoles, a região de Nápoles, e depois então vai se estendendo para alguns lugares lá da Itália, até depois com ajuda, uma grande ajuda, né, de São Clemente, que lá na região da Áustria, ele foi para Roma, conheceu os redentoristas e sentiu também o apelo de Deus para que ele se tornasse um missionário, né? E aí então é pedido para que ele voltasse para a região da Áustria e levasse a congregação para frente nessa região da Europa. E ali então, com a graça de Deus, com o empenho de São Clemente e outros que foram entrando na congregação, a congregação foi se espalhando para outros países da Europa, até que no século XIX veio aqui para as Américas, né? Estados Unidos, países da América do Sul, até que chegou também aqui, nessa região, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Há 130 anos atrás, no ano de 1893, né? E depois foram chegando outros redentoristas de outros lugares da Europa, né? Seja da Alemanha para trabalhar no Santuário de Aparecida, Santuário de Trindade, do Divino Pai Eterno, e também redentoristas que vieram dos Estados Unidos, que vieram da Irlanda e outros países da Europa para ajudar na evangelização aqui do Brasil. E hoje, né, a congregação que está espalhada em quase todos os estados aqui do Brasil, somos na média de 500 missionários redentoristas que atuamos, né, em diversas frentes da nossa querida pátria Brasil. E nos dias de hoje, continuando, né, continuando a missão de Jesus como Santo Afonso, a gente tem essa preocupação de anunciar a palavra de Jesus a todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que mais precisam, fazendo com que a palavra de Deus chegue, que possa tocar o coração, a vida dos irmãos e irmãs, para que todos possam sentir o amor de Deus por eles e por elas, e todos possam também sentir animados em ser uma boa missionária, um bom missionário, discípulas e discípulo de Jesus, para anunciar com palavras e com a vida que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Ele quer, né, que nós sigamos sempre a vontade de Deus, vivendo a prática do amor no dia a dia de nossa vida. É como essa leitura que nós ouvimos, a primeira leitura, tirado do profeta Isaías, né, onde o profeta coloca, né, essa realidade que o Espírito Santo que interpela, que incentiva para anunciar a boa nova do reino, a palavra de Deus que precisa ser anunciada para todos os cantos, para todas as pessoas, para que as pessoas, ao conhecerem a vontade de Deus,
possam viver como Deus quer, né? Vivendo na prática aí do amor, da justiça, procurando realmente viver bem a vida, cuidando bem da sua vida e cuidando bem da vida dos outros, né? Querendo assim que todo mundo possa viver em paz. E queridos irmãos e queridas irmãs, Timóteo, na sua segunda carta, também ele fala para cada um e cada um de nós que somos discípulos e discípulos de Jesus. Sim, você é minha irmã, você é meu irmão aqui presente, você é meu irmão, minha irmã que reza conosco através do canal YouTube daqui da nossa paróquia, Paróquia Santo Afonso, do Rio de Janeiro. Então, vocês, cada um e cada um de nós, somos então convidados a viver a palavra de Deus, né? Jesus Cristo te chamou, te escolheu para ser uma missionário dele, do nosso jeito, né? Cada um e cada um de nós tem um jeitão de ser, né? Assim como Santo Afonso, nós temos nossa maneira de viver a nossa vida, viver a nossa fé, iluminada pelo Espírito Santo, iluminada pela nossa Santa Mãe Igreja. A gente vai procurando entender, compreender bem e dar testemunho dessa palavra, né? Assumindo serviços, ministérios em nossas paróquias e comunidades, e na nossa família, procurando viver a minha vocação na família, na comunidade e também nas nossas diversas congregações, institutos, em nossas paróquias, hein? E assim a gente vai procurando tornar este mundo, através das nossas obras, através de nossas orações, tornando esse mundo um mundo cada vez melhor, né? Um mundo como Deus quer, um mundo onde a gente possa viver em paz, possamos viver aí no amor a Ele, no amor aos irmãos, hein? E assim que a gente possa aí caminhar, né, com toda essa nossa alegria e com toda a nossa fé, né? Peçamos então, minhas irmãs e meus irmãos, a bênção e a graça de Deus, para que nós possamos estar sempre unidos à sua santa vontade, né? E fazer a vontade de Deus, viver unidos com Ele e procurando sempre na nossa vida praticar o amor, né? Santo Afonso, ele escreveu muitas coisas sobre o amor que Deus tem para conosco, né? E a partir disso mesmo, ele pensou na espiritualidade da congregação que ele fundou, né? São 4 grandes pilares que nós temos na nossa espiritualidade redentorista, né? E todas elas, a base fundamental é o amor, né? Quando nós contemplamos o presépio, ao vermos o menino Jesus ali, né, envolvido na manjedoura, com os paninhos, ao lado de sua mãe e São José, contemplamos assim o grande amor de Deus por nós, que foi capaz, né? Capaz de enviar para nós o seu Filho unigênito, de uma forma tão humilde, tão simples. Ali ele nasceu, se colocando como uma ou um de nós, né? E assim, então, se colocando ao nosso lado, assumiu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. E ele foi o Filho amado do Pai, que fez a vontade do Pai plenamente, né? Jesus Cristo, o Senhor, grande amor, então, do Pai para conosco, que envia o seu Filho para nos salvar. E depois, quando nós também contemplamos a hóstia consagrada, que também a hóstia consagrada é para nós um grande pilar da nossa espiritualidade. Ao olharmos para Jesus na hóstia consagrada, olhamos aquele pãozinho, né? Aquele pãozinho, o Senhor, né? Que se coloca como um pão, o pãozinho, ou seja, este é meu corpo, esse é meu corpo que é entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. Então é Jesus que se dá em forma de pão para nós, para que nos alimentemos dele, e assim fortalecidos por ele, procuremos na nossa vida ser tudo aquilo que ele nos ensinou a ser, uma pessoa do bem, da paz e do amor, né? E assim a gente vai continuando a missão de Jesus.
Então é um amor tão grande que Santo Afonso fala de Jesus por nós, que ele se colocou dessa forma tão simples para que todos os pobres possam ter também o direito, né, de estar com ele, de se alimentar dele e também viver a vida aí com ele, sendo uma expressão do seu amor sempre, né? E também quando nós paramos e olhamos a cruz, que é outra pilastra, né? Outra coluna da nossa espiritualidade redentorista. A cruz, ao olharmos para a cruz, nós vamos ver ali o corpo de Jesus pregado na cruz, o seu corpo que é entregue, o seu sangue que é derramado, um amor tão grande por nós, que é capaz de doar a sua própria vida, né? Para nos resgatar, para nos libertar de todos os nossos pecados. Pai, tudo está consumado. O Cristo, o Filho do Pai, dizia, né? Tudo está consumado. Ou seja, né, a vontade do Pai foi feita, foi realizada, e Jesus então nos salvou, morrendo na cruz, por amor a você, meu irmão, por amor a nós. E Santo Afonso não podia deixar, né, de lado, de meditar sobre uma grande pilastra da nossa espiritualidade, que é a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Nossa Senhora, que por amor também, né, ela vai dizer sim à vontade do Pai. Eis aqui a vossa serva, faça de mim o que o Senhor quiser, né? Maria, que acolheu com amor a vontade de Deus Pai, acolheu Jesus com muito amor, né? E ela que deu à luz a Jesus, que esteve com Jesus todos os momentos da sua vida, e ela, depois da morte e ressurreição de Jesus, ela continuou com os discípulos no início da nossa igreja, né? E ela que foi para o céu está a interceder por nós. Então, essa mãe que amou a vontade do Pai, que amou o seu Filho Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, né? Nossa Senhora, ela também sempre nos amou, entregou a sua vida nas mãos de Deus por amor a toda a humanidade, por amor a nós. Por isso nós falamos que ela também é a nossa corredentora, né? Jesus é o redentor da humanidade, e ela é a corredentora, porque ela sempre pede para que a gente possa seguir o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, amadas irmãs, olha que espiritualidade bonita, né? Tão importante para todos nós que vivemos a nossa fé cristã, que a gente possa sempre sentir este amor infinito de Deus por nós, imensurável, e que possamos ser transformados por este amor e sejamos, onde nós estivermos, expressão amorosa do Senhor. Seja você, meu irmão, minha irmã, como filha, na sua família, como pai, como mãe, esposo, como irmãos. Seja nós aqui na nossa comunidade, nossos serviços, ministérios, seja como uma leiga, um leigo consagrado, um religioso, uma religiosa, seja como sacerdotes, diáconos, bispos, que nós possamos ser expressão amorosa de Deus, porque o Deus, Ele é um Deus de amor, e quer que vivamos no seu amor e também nos amemos uns aos outros. Querido Pai Santo Afonso, interceda a Jesus por nós, para que nós possamos, com alegria, continuar a missão de Jesus Cristo nos dias de hoje, com alegria, com fé e com muito amor e esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.